Boa noite. Esse vídeo que nós passamos da criança sempre me emociona, e depois concluir a sua fala com essa imagem, essa noção de um começo, e antes daquele vídeo, sabe Deus onde, não é? Essa experiência da vida, ela é impactada por dois mistérios. Ela está ensanduichada em dois mistérios. A vida, ela está nesse mistério mesmo, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Mas eu quero lembrar que a primeira vez que eu vi aquele vídeo, Lia, eu estava com você no Senac, e eu lá com cara de psicóloga, sabe, que vai acompanhar a Lia, aquela coisa, batom horrível. Mas eu vi o vídeo e comecei a chorar naquele momento, e eu lá tentando dar aquela disfarçada. Mas eu vi gente chorando aqui, eu falei, ai, porque a gente se irmana nisso, nessa emoção. E o que me passou na cabeça naquele dia, eu acho que eu nunca te falei, foi: será que eu consegui segurar minha filha daquele jeito? Sim, né? Mas às vezes não. E aí às vezes sim, e às vezes não. Faz sentido? Toca, não toca isso? E eu fico me perguntando, como é que eu seguro a minha vida e a de quem está do meu lado? Às vezes com aquela qualidade, às vezes com essa maturidade sinalizada, né, que eu não cheguei. Envelhecer não é garantia de maturidade, esse é o desafio, né? Esse é um grande desafio. Ser jovem também não é garantia de uma imaturidade. A gente tem feito algumas distorções, né, como você apontou. Então, o vídeo do menino lá, do bebê, me tocou muito aquele dia. Eu uso muito, eu uso no consultório, eu uso em escolas, vou usando, né, vou usando. E às vezes eu vejo, e aí eu ainda me pergunto, quantas vezes eu não consigo sustentar essa qualidade do cuidado. Eu acho que para a gente pensar em sofrimento, pensar nessa questão que está mobilizando demais a gente, que esse contínuo, essa desorganização social que a gente fica impactado com ela muitas vezes, essa notícia que a gente tem recebido de aumentos abusivos assim, de automutilação na população de jovens. Vamos focar o jovem, né? Não que isso não esteja acontecendo em outra faixa etária. Vamos focar por um recorte hoje, né? Mas é um pouco estarrecedor, não é? Imaginar jovens se matando, quase chega a ser contraditório, concorda? E que possivelmente isso também não é uma coisa só de agora. As pesquisas, os estudos apontam que isso tem acontecido faz tempo, né? A prática da automutilação é bem antiga, inclusive, relatos na Grécia Antiga e por aí vai, não é? Mas é muito confuso, não é? Por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha numa escola que em menos de um mês 2 meninos se matarem. Quer dizer, isso pôs abaixo a estrutura. Não põe abaixo a nossa estrutura? Questiona, fala, mas para, está tudo errado, não é para fazer isso. Não é para se cortar, não é... E a gente vai tentando dizer o que não pode fazer. Mas está passando no meio das nossas mãos, muitas vezes, essa qualidade do cuidado e esse entendimento de alguns sintomas e algumas manifestações sociais que alguma coisa a gente está envolvido nisso, alguma coisa a gente tem que fazer. Tem que honrar, não é, esse momento tão especial que é presenciar o sofrimento. Então, o tema do sofrimento humano, ele nos toca porque levanta a mão quem sofre ou já sofreu, por favor, levanta. Agora, segura. Levanta a outra mão quem às vezes fala, meu, ferrou, eu não sei nem o que fazer. Agora, segura. Agora olha em volta. Olha, não, levanta. Levanta bem. Né? Segura. Porque olha em volta, por favor, olha. É isso que está acontecendo. E o jovem que está se cortando, ou que está pensando em se matar, ele muitas vezes está num momento... Eu vou falar dele, mas eu estou falando da gente, pode ser? Posso? Né? Quando a gente entra na beira do abismo, quando a gente dá o passo em direção ao nada, que é o reconhecimento de uma experiência psíquica que todo mundo tem, é estar diante do nada.
e a gente está sozinho, ou com a percepção de estar sozinho, porque a rede de cuidado e proteção, ela é unânime, ela é intrínseca, senão a gente nem estaria aqui. Mas essas fases que a Sandra apontou, elas muitas vezes, e agora numa sociedade moderna, e está bem batido de dizer, mas é muito profundo, essa coisa líquida, essa perda de membrana, essa indiferenciação, o sofrimento ele toma uma proporção tão grande, porque ele está muito agora consolidado por uma cultura individualista, gente. E isso é terrível. Então a gente vai pensar na perspectiva de construção de cuidado, a partir da perspectiva de uma consolidação de uma cultura do cuidar, de uma cultura de paz, que não é uma cultura para que a gente seja pessoas boazinhas. Se a gente conquistar isso ainda está bem. Mas assim, não é ser bonzinho, ser assertivo, ser justo, ser honesto, e ser verdadeiro e levantar a mão mesmo. Levanta de novo, levanta, ficou bonito. Eu sofro, eu sou humana, eu sou gente, e é nessa interação de gente que sofre, que ama, que cuida, que segura o bebê com a potência, depois larga no chão. Eu sinto muito todas as vezes que eu não consegui segurar. Estou falando assim porque está aqui sentado. Não é? E a gente fica estarrecido com a nossa potência e com a nossa impotência. Então, eu trouxe assim uma pincelada, o que me motiva agora, que tem tomado as minhas noites, inclusive, sem dormir, é uma pesquisa que eu estou envolvida, que é para buscar compreender quais são as preocupações prementes dos jovens. O que está pegando, o que te preocupa, o que te tira o sono, o que te incapacita, enfim. Né? E aí, essa não é a pesquisa porque ela está em andamento, mas esses são dados. Então, por exemplo, jovens brasileiros de 15 e 19 anos indicam o próprio comportamento e comprometimento com aspectos de alta relevância, não é? Em relação à baixa satisfação por estar na escola. Então, a gente percebe, o jovem não é tonto, né? Ele se percebe, olha, meu comportamento está me atrapalhando. Mas não sei o quanto o jovem, sem ajuda, ele vai reconhecer o que significa esse comportamento. Uma coisa é você fazer bagunça, outra coisa é você se apropriar dos motivos profundos, psíquicos, que fazem você estar fazendo esse escarcéu todo numa escola. Não é? Os próprios alunos reconhecem a indisciplina, a tal da zoeira, como um problema de comportamento, associam a sensação de segurança à qualidade das relações estabelecidas entre os colegas e os professores. Isso não é teoria, isso é a percepção do jovem. Olha, eu me sinto seguro quando eu tenho uma qualidade de relação. Para ter qualidade de relação, vou falar, vai, levanta de novo a mão. Eu tenho que me tá tocado nessa dimensão. Ah, pode levanta. Isso. Eu estou tocado nessa dimensão, porque assim, para eu me sentir seguro, eu preciso de você. Eu estava aqui sentada, eu estava meio nervosa. Ai, meu Deus, faz tempo que eu não fico nervosa. Aí eu comecei a olhar para vocês. Eu falei, por que eu vou ficar nervosa deles? Né, com eles? Porque eu estou bem. Sabe assim? Então essa oscilação de segurança, de insegurança, ela é natural, ela é esperada. Ela é natural, ela é esperada, ela é bem-vinda, inclusive. Porque a vulnerabilidade é que faz a membrana respirar. São os poros da nossa pele que faz o nosso corpo não apodrecer. Isso é base de troca. A nossa vida, ela é pautada em troca. Então o sentimento de conexão com colegas, professores, ambiente escolar, está associado, pesquisa também, a habilidades de relacionamento e fatores socioemocionais. Tem educadores aqui da rede pública? Alguns? Não é? Esse ano se consolidou essa necessidade do desenvolvimento de estratégias e, enfim, de desenvolver as habilidades socioemocionais. Isso já está sendo uma pauta, acho que a tendência é evoluir para se estruturar de uma maneira mais consistente isso. Ainda a passos vagarosos, mas se consolidando. Não é? Então, a competência emocional precoce, vinculadas às relações com os primeiros cuidadores, isso é muito importante. Aquele banho do bebê, ele anuncia isso. Os primeiros vínculos, eles são estruturantes. Mas óbvio que a gente não vai ficar preso
se não foi aquele banho, não rolou, não é? Tem várias estratégias que a gente pode ir se recompondo no decorrer da vida, mas necessariamente passa por fortalecer os vínculos de cuidado, né? Os relacionamentos interpessoais e a convivência familiar e escolar como alicerce de relacionamentos futuros. A gente está pensando em primeira infância, não é? Em estruturação da velhice, porque é o alicerce. Bom, ser apreciado, ter amigos, sentir-se pertencente, lidar com emoções negativas, enfim, são experiências tão ou mais relevantes que interferem para um bom desempenho escolar do que os fatores intelectuais. Então, isso tem que ficar claro. São elementos protetivos, são preventivos. Então, o desenvolvimento de habilidades socioafetivas, eles fortalecem um repertório. Um repertório para o conhecimento acadêmico, para o desenvolvimento cognitivo, mas para a vida. Talvez a escola, muitas vezes, ela esteja apartada desse projeto macro, que é a vida. A gente está na escola com um projeto macro de envelhecer bem, né? De gerar referências teóricas e referências de relacionamento para a gente que envelheça bem, né? O projeto ele é grande, ele não para, né? Ele não para. E não é uma questão de titulação, porque a titulação também não garante muita coisa. Garante? Não garante. É importante a titulação, a pesquisa é importante, mas ela não garante. Então, o que tem sido mostrado, que a proteção para os agravos, o que é um agravo? Isso daqui é da cartilha do Ministério da Saúde, né? Significa qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos provocados por circunstâncias nocivas. Um olhar, às vezes, é muito nocivo, uma desconsideração é muito nociva, né? O tal do bullying, que hoje tem esse nome já faz alguns anos, é muito pernicioso porque vai destruindo a percepção do eu, a integridade. É muito violento isso. Enfim, então o repertório de habilidades socioafetivas pode ser um fator protetivo. A implementação de programas de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, essa frase fica chique, né? Mas para dizer o quê? Gente, eu preciso aprender a me relacionar comigo e com o outro. É um elemento protetivo. A gente vai economizar muito problema, a gente vai economizar muito dinheiro enquanto nação, no momento que se fazem estratégias, por exemplo, de fazer um recreio feliz, sabe assim? Dividir lanchinho. São estratégias que às vezes são muito simples e que a gente complica, não é? Com algumas questões. Essa é uma outra pesquisa importante que eles fizeram com, se não me engano, 220 jovens numa cidade de 220 mil habitantes. Eles fizeram essa relação. E problemas de comportamento internalizantes, eles sinalizam a relação do indivíduo com ele mesmo, sendo associados a tristeza, retraimento, depressão, ansiedade, fobia social e queixas somáticas. Então, essa pesquisa e outras, eu só trouxe um recorte, indica o quê? Que o maior número de crianças, né, se enquadra nessa classificação. Problemas silenciosos. Sabe aquele aluno que não dá trabalho, que está quietinho? Pois é. Então, as habilidades preditivas de responsabilidade, autonomia, iniciativa, desenvoltura social, ou seja, a habilidade de se relacionar, né, são protetivas em relação a esses problemas. Muitos adolescentes que estão se machucando, e se machucar não é só aquele machucado que fica mais externo, mas são relações de vínculo abusivos, ciúmes exagerados, enfim, troca de parceiros, o que também não é uma fala careta minha, por favor, mas assim, é o esgarçamento das relações, do quanto que eu posso ou não posso contar com outra pessoa. É muito delicado isso. É muito delicado e isso tem sido relatado por eles. Então, os problemas externalizantes, eles estão associados àquilo que a gente vê mais rápido. A briga, a agressividade explícita que se transforma em violência e por aí vai. A intencionalidade de machucar o outro, mas porque o jovem está muito machucado. Então, problemas de hiperatividade, eles perceberam que está
associado a essa questão de não saber resolver conflito pacificamente. A gente tem várias ações na Palas Athena para incentivar. Como é que se resolve conflito? Porque conflito é inerente, concorda? Agora, a resolução do conflito ela é construída culturalmente, inclusive. A gente cria habilidades violentas, então a gente também tem estratégias para gerar habilidades pacíficas, não violentas. Né? Então, habilidades preditivas, né? Para comportamento externalizante, problemas de comportamento externalizante e hiperatividade, cooperação e amabilidade. Imagina gerar estratégias de relacionamento dentro dos ambientes escolares. No recorte da escola, mas isso serve para qualquer ambiente, onde a gente treine isso. Como é que a gente treina ser cooperativo? De maneira muito simples. Existem jogos cooperativos super simples que não custam nada para serem implementados. Você muda a regra do jogo. E é essa a questão. A gente tem usado regras extremamente adoecidas. A gente ensina uma criança, por exemplo, uma dança das cadeiras. Quem já dançou danças das cadeiras, né? A regra é muito clara, como diria lá a televisão, lá aquele juiz. É assim, você tem menos cadeira que pessoas, você tem que ser muito esperto e muito rápido, sentar rápido. Quem não sentou faz o quê? Vaza. E aí vaza todo mundo, porque só vai sobrar um. E todo mundo repete. Por que a gente faz, então, a dança das cadeiras cooperativas? Também dá certo. Sai todas as cadeiras e ficam todas as pessoas e a gente tem que achar estratégias para que todo mundo sente. E para que todo mundo sinta a outra coisa. Então, aqui são pesquisas, né? A PENSE, que é uma pesquisa, a última é de 2015, acho que vai sair uma outra agora. Enfim, é só aumento da desgraça, vamos chamar assim. Aumento de comportamentos de risco e alto risco. Adolescentes se matando. Quer dizer, é a primeira causa de morte de meninas de 14 a 19 anos. Tudo bem que meninas de 14 a 19 anos não ficam muito doentes, enfim, é esperado, né? Mas assim, suicídio. O desafio da experiência do adolescente, então, quando terminar a adolescência, supõe-se que ele tenha sido fortalecido no senso de identidade. Não é que acabou, a nossa identidade ela continua em construção o resto da vida, mas supõe-se que no final da adolescência a gente tenha certa noção de eu, não num princípio só egóico, não, mas eu membrana, eu que tenho limites, eu que aceito limites, eu que compreendo limites. Né? E essa experiência de continuidade, que assim, a gente sobrevive a mudanças, né? A variações de humor, né? A gente brinca que adolescente de manhã acorda feliz, às 10 já está enlouquecido, ao meio-dia já... Por quê? Porque é inconstante? Claro que é, porque tem uma ebulição de hormônios também, não é? E porque a experiência legítima de ser adolescente. Então, adolescente, pelo amor de Deus, ele não é aborrecente, por favor. A gente tem que tirar isso, porque a adolescência ela não é só uma transição entre a infância e a vida adulta. Ela é, por si só, um ciclo, um período importante do ciclo vital. O corpo e a sua função simbólica. Então, como recipiente da alma, olha que bonito isso, do Benzip. A capacidade interna de conter-se. Sabe quando a gente não está se aguentando e começa a extravasar tudo que não deveria no outro? A gente pula essa parte, a gente não consegue se conter nas pulsões. E se o adulto, muitas vezes, ainda não consegue se articular nessa questão dessas habilidades emocionais, como que a gente vai ser referência para o jovem? Concorda que fica difícil? Então, o adolescente que a gente foi, ele emerge na hora que a gente está entrando em contato com o adolescente. Por quê? Porque somos pessoas absolutamente imersas em trauma, concorda? Ou só eu, assim, aqui, assim, que levantaria a mão, assim. Não, a gente tem coisas.
E é lá no lugar do trauma, no lugar da dor, que a gente não cresceu, que a gente precisa de um convite generoso da gente mesmo e do outro, aquele outro que a gente já sabe que pode confiar, para nos conduzir. Isso é muito sério, a gente está vivendo uma orfandade, né, de condutores. Enfim, então transformar percepções instintivas do corpo em experiências psíquicas, aqui começa profundamente na adolescência a habilidade de simbolização, que ela vai se requintando. Eu já não tenho mais que me cortar, eu posso contar da dor que eu sinto que me dilacera e que me rompe. Entende a diferença? E se eu falar para o adolescente, não se corta, ele vai olhar para mim, por que não? Se eu não sei o que fazer. Por que ele não sabe vai para o corpo? Porque ele está literalizado, ele não está conseguindo dar esse pulo de transformar a percepção instintiva do corpo em experiência. Bate aqui, ó, bate, sente. Corpo, isso chama corpo. Corpo. Então, aquela casinha ali é uma casa que perdeu a organização. Isso é real, sabe? Alguém desenhou isso. E essa pessoa que desenhou estava em profundo sofrimento e desorganização. O menino que estava do lado, o jovenzinho, olhou para a menina e ficou assim. E eu falei, deixa ela tentar. Deixa ela se organizar. E ela fez o que ela pôde. Por quê? Na hora ela desenhou a casinha para a gente colar no mural. Na hora que ela foi cortar, que todo mundo estava cortando, ela entrou em transe. Que transe? Transe de trauma. E a menina não parou de cortar, porque o que acontece? Um complexo, ele nos toma. E ela estava tomada por um complexo, explicitando na casinha a fragmentação de sofrimento que ela vivia. Ela não estava se cortando, ela cortou a casinha. Né? Que bom. E o menino do lado, ele quando viu aquilo, ele pegou um giz e começou a fazer bolinha. Bolinha. É um terapeuta, né? Pra que eu estava lá, né? Eu falei, eu preciso ir embora, esse menino já está aí. Bolinhas. O símbolo de integração. Bolinhas. A gente precisa desenhar mais bolinha. Sabe? Então, como que a gente transita nesse território que é a vida complexa? Esse aqui é o primeiro mapa mundi, olha, esse de pedra na Babilônia. Eu esqueci, alguém lembra? 7.500 anos? Eu não lembro agora. Aquela deusa é de 7.500 anos, alguém lembra? É o primeiro mapa. E para que serve um mapa? Né? E a gente se localiza entre o conhecido e o desconhecido. Aí vai mudando, olha só, isso aqui é maravilhoso, porque depois o além terras, assim, é um monte de monstro, gente. É assim, além de mim, é só monstro, porque eu não conheço, eu fico assolada pelo meu inconsciente, às vezes. Quando eu vou me cortar sozinha, ou quando eu fico pensando em me matar, é por quê? Porque eu já estou no além-mar. Eu estou navegando num território que eu não me apropriei, no incontido de mim mesmo. Eu vou pular. Pronto. Não é? Então, de novo, a gente tem um plano. A gente reconhece fronteiras, só que quando olha lá de cima, não tem linha nenhuma. É o treino de encontrar a fronteira e de reconhecer que essa fronteira ela é provisória. É um treino, porque eu sou pequena, a bola é minha, depois eu posso compartilhar, depois eu jogo, e depois eu já estou dando a bola, e depois eu invento bolas com balões, eu pego a meia, enrolo e jogo. Eu já não sou mais refém daquele objeto, eu já posso simbolizar na relação. Isso é muito profundo. Então o adolescente que está em sofrimento, ele precisa ser lembrado, porque a gente tem 3 direções para a gente enxergar a adolescência. Olhar o passado, o sofrimento, tá? Vamos pensar no sofrimento. Olhar, puxa, lá atrás coisas aconteceram, enfim, isso aqui é uma foto de Sebastião Salgado maravilhosa. E
ainda questões do passado que estão insuflando esse jovem a cometer atos de autoagressão e de agressão ao outro. Mas a gente também tem que olhar para o mundo real do adolescente, porque muitas vezes a gente não suporta o outro do jeito que o outro é. E aí eu imponho a minha noção de adolescência e não chego perto dele. Eu imponho a minha noção de adolescência na minha maternagem lá em casa, e na hora que eu entro em contato com uma dor do meu adolescente, eu não consigo segurar a criança naquele banho, entende? E a criança dá aquela escorregada, e eu falo, eu deixei cair. Aí segura, aí fica com culpa, aí joga de novo. Não é? E outra coisa, isso é importante, a gente precisa gerar contextos onde a gente possa se expressar. E o adolescente precisa se expressar, conceder consciência e autonomia em um nível imaginal, ou seja, criatividade, simbolização para as emoções e os comportamentos. Lá no consultório, quando eu recebo às vezes meninos e meninos que estão se cortando, eu uso o desenho do corte como base para o desenho que a gente vai fazer. Tá bom, ficou a cicatriz está aqui. Essa cicatriz, que mais? Para acessar a dor, gente. A dor real, porque a automutilação é o alívio que a gente precisa. Porque não consegue. Está muito apertado, está esgarçado. Precisa abrir uma brecha. Melhor que a gente comece a abrir brechas nas relações, para não precisar machucar o corpo. E essa imagem é forte, não é? A adolescência também é um momento de enfrentamento. É um momento de muita tribulação. E existe um princípio autorregulador, quer dizer, vai para algum lugar. A gente tem que confiar também. Muitos comportamentos estranhos e autolesivos, eles vão passar. E alguns deles, algumas crises, eles são também rituais de iniciação do jovem. Não vai dar tempo de falar muito, mas a gente não pode patologizar tudo, como se tudo fosse, não é? O compêndio do Cid, né? Não pode olhar também tudo por esse nível da patologização. Precisa ajudar o jovem a enxergar o para quê. Para que isso? Para onde você vai enquanto desenvolvimento? Faz sentido isso, gente? Que jovem em mim continua me inspirando. Esse monte de jovem. Qual é o jovem que hoje está falando comigo? E eu trouxe uma inspiração para concluir. Vou tentar. Assim, que esse é um menino que eu conheci. Ele continua me inspirando até hoje. Eu conheci ele em 97. Ele não é mais um menino. Ele tinha 14 anos. Num sofrimento assim abismal, sabe? Numa instituição que eu trabalhava. E ele, um dia, a gente começou a escrever, fazer plano de futuro, a classe, todo mundo juntos e tal. E ele era muito discriminado, porque ele tinha epilepsia, sabe? Ele tinha crises, né? Aquelas coisas todas. Ele se machucava, se mordia, apanhava em casa, era muito difícil. E um dia, num dos textos, eu olhei para ele e falei, mas Expedito, isso é Fernando Pessoa. Como assim? No meio de uma redação do que eu quero que a minha vida melhore, esse é o desenho da casinha dele, sabe? Com uma rosa dos ventos, com o símbolo do tal, com as estrelas, com a comunidade do lado, com a casa pessoal. Esse menino, simplesmente, ele traduziu o desenvolvimento. E aí eu falei, mas Fernando Pessoa? E sabe o que ele me falou? Ai, professor, eu amo o Fernando Pessoa. Então, se abrir ao inesperado. Isso é Fernando Pessoa, obras completas. É aquele finalzinho, sabe? São fragmentos que eles encontraram do Fernando Pessoa e reuniram. Então, a água da chuva desce a ladeira. Há muito que contar a dor e o pranto. Há muitos que cantam a dor e o pranto. E uma coisa qualquer e outra coisa qualquer. Original, manuscrito, ilegível e incompleto. É aí que a gente entende a passagem para a compreensão do sofrimento do jovem.
no original, no ilegível, no incompleto. Então a nossa pesquisa lá está com uma grande pergunta. O que te preocupa? Ah, me preocupa? Isso é só o projeto piloto, eu fico imaginando que vem. Me preocupa, eu fiz um discurso meio coletivo, tá? A falta de interesse sobre a minha vida, isso chega a doer. Me preocupa não me sentir apto a escolher um destino, não me sentir apto a escolher um destino. Querido, ninguém é, sabe assim? Mas a gente vai se empoderando e se autoagenciando para fazer escolhas, apoiados mutuamente numa rede. A humanidade me preocupa, o próprio futuro e o ceticismo sobre ser capaz de alcançar metas. A questão do sofrimento do jovem é a perda de horizonte e meta, isso é muito sério. Pensamentos intrusivos e repetitivos, quem não os tem? Mas quando a gente é tomado por eles, dá vontade de rasgar a pele para aliviar. Mas tem outras maneiras, a gente precisa contar para eles. A percepção da vida estar uma bagunça, quem nunca, não é? Me perceber mudado, diferente, não me reconhecer, isso é muito importante aqui, porque às vezes o adolescente não está dando conta disso. Sofrer e sentir o mundo à volta desmoronando. O desmoronamento é uma das palavras mais usadas na descrição de trauma, gente. A gente está vivendo uma era onde o trauma coletivo está insuflado. Me sentir uma pessoa imunda com tantos pecados e segredos. Contar para esse povo, olha, a vida, você mesmo, você não é um problema, sabe assim? Você é um mistério. Está ensanduichado entre o nascimento e a morte, isso é mistério. Que tem que ser vivido em plenitude esse mistério. E na hora de um atendimento, na hora de uma aula, na hora do que for, na hora de transitar pela rua, não é? Honrar esse mistério, porque a desconexão, ela gera sofrimento. E que a gente perdeu os rituais de apoio, isso é importante. Perdeu, não é que perdeu, mas alguns rituais de apoio, eles são aquele ali, ó. Perverso, perverso. O tempo está esgotado, sabe assim? Daqui e daqui. Porque a gente está esgotado. Se tem hoje uma pessoa planejando e sendo sustentado por uma rede de suicídio, o tempo está esgotado. A gente precisa fazer alguma coisa em rede. Em rede. Síria. Ser capaz de transitar entre a destruição e a integridade. Eis que vive o jovem. Na adolescência a gente se esfacela e se recompõe. Se esfacela. Só que se tem uma cultura lá fora que nos empodera no sentido do poder sobre o outro e não o poder com o outro, é guerra. A conexão não é que apoia as transições, a gente precisa ser apoiado nas transições. Qualquer um de nós, do nascimento à morte, a gente precisa de apoio. Minha palavra para expressar minha adolescência, resiliência e criatividade. Ele olhou sua alma através de um telescópio. O que parecia irregular eram belas constelações. Então acrescentou a consciência a mundos ocultos dentro de outros. Vamos distribuir telescópios e caleidoscópios nas escolas, né? Obrigada. Ela me deu uma deixa maravilhosa para poder continuar depois disso tudo, né, gente? Porque não é fácil esse momento que eu estou. Então, a deixa que ela me deu é o apoio dos mitos na jornada que empenhamos. E uma outra deixa que a Ana me deu é que a gente vai para além-mar. E a gente está aqui num evento da cultura da paz e a gente não pode se esquecer da cultura da guerra. Só existe paz porque existe guerra. Todo mundo concorda? E eu vou falar de uma guerra que com certeza todos vocês conhecem, já ouviram falar.
É uma guerra muito antiga, além-mar, de tempos idos há mais de 3.000 anos atrás, e é a Guerra de Troia. E a gente vai poder aprender em uma cena que acontece nessa guerra, que durou 10 anos aproximadamente, e essa Guerra de Troia é cantada num poema belíssimo de Homero chamado Ilíada. E nesse poema tem um determinado momento que está acontecendo a guerra, afinal ela estava durando já 10 anos, né? De um lado os troianos, do outro lado os gregos, e aquela carnificina acontecendo. Aquiles não estava no campo de batalha, ele tinha se recolhido, e o outro herói grego extremamente importante, tão valentoso, né, e glorioso quanto Aquiles, era Diomedes. Diomedes estava no campo de batalha arrasando, causando a maior bagunça para o campo troiano. Estava acabando com os troianos, né? E eles estavam muito preocupados com essa coisa que estava em desequilíbrio. E Diomedes, no meio daquela coisa, ele estava ganhando, né? Estava matando muitos heróis troianos, então ele estava se achando, era o seu dia de glória no campo de batalha. E eis que nesse dia de glória, ele se achando quase tão bom quanto Aquiles, ele vê de longe um outro guerreiro numa armadura resplandecente, numa coisa que brilhava. Ele ficou absolutamente encantado, ele para e fica olhando aquele inimigo com aquela armadura que brilhava. E aí ele olha e fica na dúvida se aquilo que ele estava vendo era um outro guerreiro inimigo dele, ou se ele estava vendo um Deus. E ele sentiu medo. Ele sentiu medo de duelar com uma possível divindade. E aí, e a guerra acontecendo, né, gente? Aquela coisa ali à volta toda. E aí ele resolve interpelar o inimigo. Esse inimigo, do lado troiano, chamava-se Glauco, que estava com essa armadura maravilhosa. Diomedes então pergunta: quem é você? Por acaso é um deus? Com essa roupa tão esplendorosa, tão brilhante? E Glauco responde: não, não sou um deus, sou Glauco. E aí Glauco começa a descrever toda a sua linhagem, todos os seus antepassados. Quem era o avô dele, quem era o pai dele, personagens extremamente importantes da linhagem dele, né? Um deles, talvez vocês conheçam, que é Belerofonte. Enfim, Glauco vai ali, né, soltando toda a sua árvore genealógica. Diomedes vai ficando encantado, mesmo porque ele já tinha ouvido essas histórias desses personagens. O avô de Diomedes conhecia o avô de Glauco. Um tinha sido hóspede do outro. Portanto, eles eram amigos. Os ancestrais desses dois grandes guerreiros foram amigos. E que essa amizade não se perderia, e nunca não se perderia na época, e não deveria se perder até hoje, nas gerações futuras. E esses dois heróis, então, se reconhecem como hospitaleiros, como amigos. E aí, eles resolvem fazer uma coisa inacreditável no meio da guerra. Eles selam a paz. Eles honram a hospitalidade dos ancestrais deles. E uma das coisas, né, para permanecer, né, essa tradição da hospitalidade, é uma coisa que eu acho belíssimo, né, que existia na Grécia Antiga e parece que até hoje em algumas ilhas e algumas aldeias permanece,
que quando você vai na casa de alguém, e você é hóspede de alguém, você vai embora, essa pessoa te presenteia. Ela te presenteia com o que ela tem de mais valoroso naquele momento. Então, se a pessoa naquele momento tem um pano de prato que ela bordou e para ela é mais valoroso, é com isso que ela vai te presentear. Quando você receber essa pessoa na sua casa, na hora dela ir embora, você vai oferecer aquilo que naquele momento você tem de mais valoroso. Não é o valor econômico, mas é o gesto que honra a hospitalidade, que honra essa tradição, né, de amizade. Acontece que Glauco tinha aquela armadura maravilhosa, de ouro, resplandecente. Era uma coisa do outro mundo. Diomedes, apesar de ser um grandíssimo herói grego, tinha uma armadura de cobre. Não brilhava muito, né, gente? Mas, mesmo assim, eles trocaram as armas no campo de batalha. E a proporção era absurda, né? O valor da armadura de Glauco era 9 vezes maior do que o valor da armadura de Diomedes. Mas não importa, não é deste valor que nós estamos falando. Nós estamos falando do valor de honrar a hospitalidade, o valor de reconhecer o estrangeiro. Ele era um estrangeiro, não era? E eu sinto que hoje o adolescente é um estrangeiro para nós. E como é que a gente pode tentar acolher e hospedar e honrar esse estrangeiro? Ou essa estrangeirice, se vocês me permitem esse termo, em relação ao adolescente de hoje. Porque certamente na hora que eu vou acessar a adolescente que eu fui, e tinha um termo que era usado para mim, a Vera é geniosa. Eu falava, gente, mas será que eu sou gênio? Né? Geniosa no sentido de ser gênio? Será que eu sou brava? Será... O que é? Mas assim, esse foi um termo que ficou para mim. A Vera é geniosa. Eu nunca soube se era um elogio, se era uma promessa de ser alguém na vida, enfim, mas fiquei com essa informação. E eu acho que na hora que eu vou acessar a minha adolescente, né, como a Ana sugeriu bellissimamente, eu tenho que virar uma chave, eu tenho que baixar um aplicativo novo que meu celular não aguenta, né? Tá difícil. Então, o esforço hoje, eu acho que é, primeiro, acolher o estrangeiro dentro de mim. Acredito eu que, enquanto eu não reconhecer que tem um outro dentro de mim que eu desconheço, né, que eu não transito com facilidade, que eu não tenho destreza de trato, que fala uma outra língua, né, e que talvez eu precise me aproximar com todo o respeito e com toda a hospitalidade, talvez eu não consiga estabelecer o contato com esse outro que está fora de mim. E isso é de um esforço grandioso. E eu vou aqui me inspirar numa fala do Jung, que é um grande analista, né, da psicologia analítica, que ele falava que isso é um dos maiores esforços morais do homem. É ele entrar em contato, né, com essas questões que ele não domina, que ele não tem destreza, que ele é analfabeto, ou ele pode ser analfabeto. E creio que hoje em dia o grande desafio é eu reconhecer, talvez em primeiro lugar, que eu não sei. Que é a hora que eu acesso a referência da adolescente que eu fui, talvez sirva para algumas coisas, mas talvez não. E como é que é
eu ter uma certa, ou melhor, bastante humildade para reconhecer que este jovem que está na minha frente tem coisa para me ensinar. Ele tem coisa para me dizer que é uma novidade. Que eu posso gostar ou não, mas que eu tenho coisas a aprender com ele. Que tem um pedido de socorro, que tem um pedido de isolamento, sair do isolamento, sair dessa solidão, uma busca de uma interlocução. Ele está no momento da vida da construção de si mesmo. Todos nós estamos, né? Acho que isso nunca termina, mas é uma fase da vida delicadíssima. Delicadíssima, né? Porque ele não está construindo, alguns papéis importantes da vida dele ainda não estão muito bem alicerçados. Raras vezes o papel profissional está alicerçado, né? As relações afetivas, amorosas estão amadurecidas. É tudo por vir. É uma grande promessa, né? E me parece que o grande desafio é esse. Como é que é, primeiro, a gente ter a coragem, né? Ou a humildade de reconhecer que é estrangeiro, que às vezes algumas referências nos orientam, né? Mostram algumas pistas, alertam para algumas coisas, mas outras vezes não, né? Outras vezes eu tenho que olhar e agradecer a deusa da escuta, né? Evocá-la nesses momentos e escutar, né? Ele pode estar falando uma língua diferente, às vezes pode até ser grego para mim, né? Muito diferente, mas como é que eu ter a escuta? A escuta sem preconceito, a escuta respeitosa, a escuta que legitima um sofrimento que ali está, e que por mais que eu não compreenda de que sofrimento ele está falando, porque o sofrimento dele é estrangeiro para mim, não significa que eu vá banalizar esse sofrimento, que eu vá minimizar esse sofrimento, que eu vá desconsiderar esse sofrimento porque é estrangeiro para mim. A gente se banalizar, em outras palavras, a gente está praticando a xenofobia, que aliás é uma palavra grega, são duas palavras gregas, na verdade, que quer dizer medo do estrangeiro. Xenos, ou xenos, é estrangeiro, e fobia é medo. Então, xenofobia é medo do estrangeiro. Qualquer tipo de estrangeirice que nos aparece, não é só o estrangeiro que tem uma outra nacionalidade, que tem uma outra etnia, que tem uma outra crença, que tem uma outra cor. Mas é o estrangeiro que é diferente de mim, ou porque pensa diferente de mim. Ele é estrangeiro. E é um dos grandes desafios que a gente tem, não só em relação ao adolescente, mas de qualquer tipo de estrangeirice. A velhice também é uma estrangeirice para nós. Assim como o adolescente é um estrangeiro hoje. Eu acho que o grande desafio é a gente, primeiro, estar atento para isso. Das várias facetas de uma xenofobia, que às vezes a gente pratica e nem se dá conta. Hoje aqui, o recorte é o jovem, né? Mas gostaria de convidá-los a pensar que isso é mais amplo. E que talvez, né, de novo repetindo Jung, seja um dos esforços morais mais difíceis que está sendo exigido a todos nós. Não só educadores, psicoterapeutas, pais, filhos, irmãos, tios, primos, a galera toda, né? E eu sei que talvez eu tenha um pouco de tempo, mas eu gostaria muito, né, de convidar vocês à seguinte reflexão. Que sim, né, eu acredito que a gente tem sempre possibilidades na vida, né? A Ana estava falando dos jogos corporativos.
cooperativos, né, da dança das cadeiras. Você pode, né, sobrar um ou tirar todas as cadeiras e vamos pensar num outro jeito de sentar. Nós estamos falando de mudar de paradigma, né, de ousar, né, olhar de uma outra perspectiva. Então o convite para vocês hoje aqui, e eu gostaria de encerrar minha fala assim, né, sim, podemos praticar a xenofobia e certamente a praticamos, quer consciente, quer inconscientemente. Porque a gente tem inconsciente, né, gente? Eu não sei se todo mundo concorda, mas a gente tem, né? Praticamos a xenofobia, quer a gente goste ou não, saiba ou não. Mas também podemos praticar, e aí com consciência, a xenofilia, que é xeno é estrangeiro e filia é amizade, é acolhimento. Então está em nossas mãos qual das duas coisas a gente vai praticar. Temos potencialidade para ambas. Somos estimulados talvez mais para um do que para outra, mas podemos e temos todas as condições, né, de praticar a xenofilia, né, o acolhimento do estrangeiro, a amizade do estrangeiro, o respeito pelo estrangeiro. Quer o estrangeiro que está fora de mim, quer o estrangeiro que está dentro de mim. Muito obrigada. Uau! Não sei vocês, mas eu preciso fazer uma respiração aqui para continuar. Relembrando então aqueles que tiverem perguntas, que escrevam para chegar até aqui o púlpito. Eu já tenho uma. Podem acenar para as coordenadoras, para as voluntárias da Palas Atena. É uma questão aqui. Eu tenho que usar tudo que eu aprendi na Palas Atena de gerenciamento de emoções para conseguir continuar. Então, uma questão aqui que apareceu. Como educar jovens emocionalmente saudáveis em uma sociedade doente? A membrana não é porosa? Quem gostaria de se manifestar? Eu diria que as membranas estão mais do que porosas, elas estão esgarçadas. E como educar um jovem saudável numa sociedade doente, buscando construir uma sociedade melhor, penso eu, né? A gente faz esse jogo entre de quem é a culpa, né? Assim, para quem que a gente vai apelar para consertar essa bagunça que a nossa sociedade pós-moderna, contemporânea virou, né? A minha aposta é de que eu preciso fazer o que está ao meu alcance, né? Com cuidado, com respeito, com interesse, com humildade, com xenofilia, com criatividade. É verdade, assim, a gente precisa poder localizar as doenças, precisa localizar essa sociedade doente. Acho que a gente precisa de muita coragem, né? Acho que hoje em dia os pais, por exemplo, em relação às crianças e os adolescentes, precisa ter coragem para dizer: olha, eu sou suficiente sim, você não precisa ter tudo isso aí que você acha que você tem que ter. Falando das crianças de classe média. E ao mesmo tempo, assim,
tolerar não ficar indiferente, né, a toda a negligência, né, e a toda a indiferença, né, que nós coletivamente estamos construindo em relação ao nosso próprio mundo. Estamos negligentes, estamos indiferentes, precisamos acordar, precisamos, né, mas assim, apontando o dedo uns para os outros, acho que a gente não chega muito lá. Acho que a gente precisa poder reconhecer onde eu estou, o que eu posso e qual é a minha disponibilidade. Eu penso que, assim, para mim, se eu não puder agir pensando no bem comum, se eu não puder funcionar, né, buscando um coletivo mais forte, eu não consigo acreditar na vida. Assim. Então, acho que educar o jovem é estar presente com ele, é prestar atenção nele. E aí eu volto ao vínculo. O vínculo é muito poderoso. O vínculo pode construir ou destruir. Tudo bem, né? A gente está aí com tantos problemas e tal, mas e eu e aquela pessoinha que está bem pertinho de mim? Como é que eu me relaciono, sabe? No meu âmbito mais próximo. Eu penso que a gente precisa se cuidar também, viu? Porque senão você não consegue cuidar do outro. Nós, educadores, né? Acho que tem muita gente aqui da educação. Vocês sabem, né, que a primeira... Eu não sei se os professores ainda estão no topo da lista das doenças de depressão, doenças emocionais, né? Então, né? Então, o educador está falando português aqui, estourado, está sofrido também. Né? Nós estamos nos submetendo a coisas que não estão fazendo sentido faz tempo. Então eu diria, educador, se cuida muito. Né? Aí, quem sabe, a gente consegue trazer o jovem mais perto e cuidar melhor dele também. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Posso ir para a próxima? Obrigada, Sandra. A próxima questão não foi dirigida a nenhuma de vocês particularmente. Quem desconstruiu foi a própria família? Quando a gente fala de família, a gente tem que pensar de que modelo de família que nós estamos falando. Primeira coisa. Né? Aquele modelo talvez herdado dos nossos avós, ele não serve mais para os modelos que estão aí se formando hoje em dia. Então, eu não acho, né, que é uma família que mudou, mas sim um modelo de família. E se alguns núcleos, né, ficarem muito apegados e que família é só daquele modelo, certamente vai sofrer muito. Então, esses novos modelos é uma estrangeirice, né, para a referência que nós herdamos dos nossos avós, às vezes dos nossos pais. E como é que é poder acolher essa novidade, né, de novos formatos, de novas relações, que são legítimas, que podem ser muito saudáveis, até muito mais saudáveis do que os modelos antigos, e a gente olhar, né, para este momento transformador, né, sem muito preconceito, mas acolher, tentar entender, né, e considerar que aí é um novo formato a ser vivido, me parece. Próxima questão é: como criar comunidade entre jovens de classe social diferente? Como criar comunidade, isso,
entre jovens de classe social diferente. Eu e a Lourdes, a gente vai fazer o jogral agora. Que bom! Falando de classes sociais diferentes, como a gente criar oportunidades, né? Eu estou muito inspirada, acabei de chegar de uma viagem muito bonita, eu tive a oportunidade de visitar Cuba. Já fui algumas vezes, mas dessa vez eu fui para conversar com diretores de escola, com professores, fui conhecer como é que eles pensam o projeto de vida, né? Então aí tem muita coisa para a gente aprender nesse sentido, né? Porque o que aquele grupo social, né? E aí guardado todas as proporções, né? Sem querer comparar conosco, mas eles definiram um objetivo o que é estímulo para aquela sociedade, né? A prioridade é a criança. Ponto final. A prioridade para eles é a criança. Então, tudo que talvez a gente ouça pouco sobre o que eles fazem ali. Porque o que eles fazem ali com tão pouco de recurso é bastante, o suficiente para que todas as pessoas daquele país sejam alfabetizadas, por exemplo. Analfabetismo zero. Todas as pessoas daquele país estudam no mínimo 9 anos continuados. As famílias não podem deixar de honrar esse direito àquelas pessoas, né? Como eu fiquei hospedada na casa de um médico, eu pude ver a atuação de que educação e saúde é muito intrincado ali. Tem uma rede de saúde, educação e habitação. Então, para nossos olhos, que em alguns momentos a gente até já não se incomoda ou não sabe como resolver a questão de ter crianças na rua, eles não têm crianças na rua. Existem instituições para crianças que são órfãos, mas elas não estão na rua, assim como não existem idosos na rua, né? Então, aqui como nós temos uma desigualdade muito grande, a desigualdade aqui é gigante. Se a gente estiver falando aqui de um adolescente, de um jovem de classe média, a gente está falando de um recorte. Mas se a gente estiver falando dos jovens que estão excluídos economicamente, socialmente, a gente vai estar falando de uma outra condição, de uma outra realidade. E eu tive curiosidade de perguntar para aquelas professoras e diretoras como é que eles lidam com a questão da indisciplina, de como que o jovem rebelde, como é que eles lidam, né? E aí, o que eles vão entendendo disso, eu não sei se foi por conta do meu espanhol, eles não têm essa separação tão grande. Uma que eu vi e pude observar, que aquela comunidade tem uma relação intergeracional muito próxima, todo mundo fica junto, não fica separado. Jovem é uma coisa que se cria no quarto, né? Com computador, com não sei o quê, não, as pessoas dançam juntas, comem juntas, brincam juntas. Então aquele sistema possibilitou sanar algumas coisas que a gente tem aqui com muita dificuldade, né? E a diferença entre eles, porque há diferença na sociedade, há diferença, é muito pequena. Então, a enorme desigualdade que nós temos possibilita que somente parte da nossa sociedade tenha acesso à educação, a um olhar atento, inclusive, dos nossos processos de vida. Vocês concordam com isso? Que a nossa desigualdade é muito grande? E aí, quando eu penso nisso, eu penso que nós precisamos definir um projeto de sociedade, talvez mais igualitário, né? Talvez a gente precisa definir o que a gente quer priorizar.
né? E eu voltei de lá muito inspirada, meu trabalho já é com educação, é com professores, com escola. Se a gente não tiver a criança e o jovem como prioridade, estamos num lugar muito difícil de avançar. Isso é um macro projeto, né? Mas eu fico pensando que a maior parte da vida de um jovem, de uma criança, é na escola, né? No momento, pelo menos o modelo que a gente tem. Então, a escola, ela é uma potência também para minimizar essas diferenças. E vejo que alguns projetos educacionais que eles mesclam, eles fazem, criam pontes entre uma instituição e outra, gerar objetivos em comum. Eu acho que, pegando a linha da cooperação, que o jogo cooperativo, ele, por si só, não é isso. A força não está no jogo, a força está na cultura que sustenta um jogo. Mas um jogo cooperativo, pensando em estratégia de dinâmica de grupo mesmo, ele propõe a evidência do objetivo em comum. O jogo excludente, como a dança das cadeiras, que eu mencionei, eu não estou nem demonizando a dança das cadeiras, por favor, não é? Nem enaltecendo a versão cooperativa, mas um jogo reforçado, que só um vai ganhar, ele gera uma mentalidade de exclusão com uma normalidade que a gente fica estarrecido, né? Não fica estarrecido? Pensar como é normal, normose, né? Tem um termo cunhado pelo professor Pierre Rivaio e o Roberto Crema, num livro chamado Normose. Normose não é normalidade. Normose é um conceito de normalidade criado a partir de um adoecimento, de um comprometimento individual e coletivo. Então a gente diminui um pouco essa divisão econômica, social, quando explicita objetivos em comum. Eu acho que isso a gente tem muito na Palas Atena, né? As nossas investidas educacionais e sociais são nesse sentido, de tornar explícito o comum. Esse é o princípio da ética, né? O bem comum. Faz sentido isso, gente? Então, se a escola é o lugar que os jovens e as crianças estão a maior parte do tempo, é de responsabilidade do equipamento da educação como um todo, politicamente falando, mas também da educação privada, de estabelecermos juntos objetivos em comum. E aí, objetivo concreto mesmo. Por exemplo, uma ação que eu gosto muito é do pessoal do Instituto Elos. Vocês conhecem o Instituto Elos de Santos? Anota aí, Instituto Elos, como é? Como é que é? Alguém sabe o site deles? Vamos divulgar. Acho que é... Bom, Instituto Elos, coloca Santos e você vai aparecer lá, né? Com iniciativas sociais absurdamente incríveis, maravilhosas, baratas, numa potência, e são pessoas que acabam fomentando ações com esse princípio que você trouxe, né, de acolher esse estrangeiro. Então, o estrangeiro, seja de uma classe social, tem o programa deles chamado Guerreiros Sem Armas, jovens de todos os continentes vêm para cá, a cada 2 anos, se não me engano, 2 anos, não é? Para aprender uma metodologia que tem passos muito claros, que começa com uma coisa incrível, chamada olhar apreciativo. Então, acho que através do olhar apreciativo a gente diminui fronteiras, a gente estreita laços e a gente pode apostar no potencial do jovem e do nosso jovem curioso, inquietador, né, inquietante que a gente tem. E a gente gosta de estar junto. Quando tem um bom motivo, a gente gosta de estar junto. Né? Quer ver? Olha em volta. Mas não é em volta daquele que está mais perto, não, vai. Agora você vai ser uma pessoa muito ousada. Você vai procurar alguém lá no fundo, lá no estrangeiro. Olhou? Agora você olhou muito rápido, volta e olha de novo. Porque aí a gente olhou e olhou rápido, a gente não viu, né, Lourdes? Lourdes, vem cá. Falei que a gente vai cantar agora. Olha, mesmo, pro outro. O outro que está longe. Não é o outro da panelinha, não. Isso.
Que a gente sentou do lado de quem a gente conhece, vai. Ou daquele que o acaso trouxe. A gente está ensaiando. Continua olhando, não perde de olhar não, olha. Será que a gente poderia, além de olhar agora, ficar em pé? Olhar em pé. Essa parte a gente adora, gente. Será que a gente pode olhar para alguém bem longe, assim, fixar o olho e assim, segura a autoestima, respira agora, porque pode ser que aquela pessoa que você olhou nem saiba que você existe. Ela não escolheu você, sabe assim? E agora é o momento das habilidades socioemocionais, é muito chique isso. Então assim, você vai sustentar dentro de você a possibilidade de você ter gostado muito de alguém e essa pessoa no momento não te viu, só isso. Não é uma guerra, ele só não te viu. Você vai endereçar para essa pessoa o seu melhor desejo. Não o que você deseja para ela. Aquilo que você desejou para você ou para o coletivo geral, sabe assim? Manda para essa pessoa a tua melhor intenção agora. A tua melhor parte. Aquilo que você é ótimo. Aquilo que você é saudável. Você é bom. Aquilo que você é nutridora, aquela parte sua que sabe cuidar, que sabe endereçar amor. Permita que essa pessoa descubra que você está olhando para ela. Pisca, acena, manda beijo. Manda beijo. Isso. Se ninguém acenou para você, começa a pular nessa cadeira agora. Pula, pula, pula. Agora você, pronto, viram. Acena para essa pessoa que está aqui pulando, vai, gente. Isso. Agora, quem tiver muito afim, muito, assim, afim de entrar nessa empreitada, de pensar no sofrimento, Pensa que você já está em pé. ah, é? Já piscou para alguém. Isso. E aí, Já olhou para o estrangeiro e... amor. Amor. E não é assédio, melhor ainda. Ah, que delícia. A gente não tá mais nessa onda de que olhar para o outro e amar é assédio. Isso passou. Passou. Ai, respira, alivia. Ai, passou. Eu não preciso, eu não tenho que estar com medo de ninguém agora. Aí, você está muito afim de contribuir com a tua potência para mudar o cenário macro? Levanta a mão direita, estica a mão direita assim, fala, eu tô. Estica, já faz aquilo assim com a coluna, faz assim, fala, você tem que se preparar. Eu tô afim com a minha melhor parte, com a minha potência de contribuir com um tipo de mudança. E aí, E se você tem potência para contribuir com essa mudança, mantenha a sua mão direita levantada. Agora, se você identifica que você tem, além de potência, você tem um talento. Você tem um talento que pode ajudar a mudar as coisas e a gente ficar mais próximo do nosso estrangeiro. Levanta a mão esquerda. Uau! Uhul! olha em volta, por favor, olha em volta e manda beijo agora. Manda beijo, incentiva essa potência. Faz tchauzinho, fala, tamo junto, tamo junto. Yes! Você tem potência, você tem talento. Agora imagine. Segura. Que mantenha a mão levantada, Não, gente, vocês precisavam estar aqui. É lindo. Tá lindo, tá lindo. Lindo. Você tem potência, você tem talento. Agora imagina se você... Puxa, eu acho que você deve conhecer alguém, sabe? Um amigo, aquele amigo maravilhoso que você acha que podia estar nessa com você. Que podia estar nessa com você. Lembrou, né? Lembrou? Então, com a mão direita,
Alcança alguém que possa representar esse amigo que você tem, que pode estar nessa empreitada junto com você. Alcança alguém que está perto de você, com a mão direita. Com a mão direita com alguém, a mão direita. A outra fica, a outra tá assim. Porque para mudar o mundo tem que sustentar. Parece que deu errado. Com certeza, se você tem potência, tem talento, tem um amigo que está junto com você, seguramente você tem um outro amigo com outra característica, uma pessoa diferente dessa primeira, que também pode ajudar, que pode estar com a gente. Então, com a sua mão esquerda, alcança uma outra pessoa que não é a primeira pessoa que você alcançou. Agora olha em volta, a coisa tá ficando uma loucura aqui. Aí, se você tá achando que o negócio é legal, pega o seu pé direito e encosta em alguém, assim, delicadamente. É o direito. Isso. E olha em volta, olha em volta isso. Se a gente imagina que é difícil mudar, vocês se imaginavam nessa coisa toda há uns minutos atrás? Não. Olha em volta, fotografa. Isso é rede. Isso é uma rede. Isso é rede. Isso é potência. Isso é força. Isso é nós. E isso é tudo que a gente pode fazer. É assim que a gente diminui a diferença. Fazendo rede. Muito obrigada, boa noite para todos. Obrigada, gente. Obrigada por terem vindo. Pessoal, as perguntas que não puderam ser respondidas vão ser entregues para os palestrantes maravilhosos e brilhantes. Agradeço a presença de cada um de vocês, dessas parcerias exitosas das nossas convidadas, dos gestores, do Sesc Vila Mariana, da equipe Palas Atena, de todos os voluntários. Desejamos a todos uma excelente noite. Convidamos vocês também para o próximo fórum, que vai ser dia 4 de setembro, terça-feira, às 7 horas, nesse teatro. E para o lançamento do livro Nelson Mandela, dia 21 de agosto, às 19h30, aqui também no Sesc Vila Mariana. Então sigam a programação da Palas Atena para acompanhar essas pérolas e esse conhecimento, tudo que tem de bom lá. E a programação do Sesc Vila Mariana também. E a gente também convida todos a visitarem o site comitepaz.org.br, www.comitepaz.org.br. Lá tem vídeos de todos os fóruns realizados e um acervo enorme de cultura de paz e não violência. Então repassem essa informação. Muito obrigada e até a próxima.